você, porque você trouxe uma apuração muito curiosa essa semana em torno do blogueiro Oswaldo Eustáquio, que ele teria tido isso dentro daquela apuração Mercenários Digitais, trabalho, esforço de reportagem muito bacana que você teve nos últimos tempos, dizendo que o blogueiro ele teve ajuda do Congresso paraguaio para evitar uma extradição por meio de um pedido de refúgio. Queria saber qual atualização você tem dentro dessa história, Jô. Tal que a gente lembra é alvo de 3 investigações e mandados de prisão no Brasil por apoiar o pedido de golpe militar e o fechamento do Congresso brasileiro. E dentro desse pedido, então, o que foi essa ajuda do Congresso paraguaio? O que a gente tem de repercussão já dessa notícia? Nath, então, esse é a reportagem mais recente que a gente está publicando pelo projeto Mercenários Digitais. A gente ainda vai publicar mais algumas nos próximos dias. O blogueiro, ele é conhecido aqui no Brasil desde 2020, pelo menos em torno dessas questões criminais. Ele é bastante ligado ao bolsonarismo, conhecido por participar desses movimentos que defenderam o golpe de Estado no Brasil e várias questões, né, ligadas aos atos antidemocráticos. Então, ele ficou preso durante um tempo, aí ele saiu mediante uma série de condições, medidas cautelares, pelo Supremo, que essas ordens vêm do ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal, em meio a outros investigados, e ele descumpriu essas ordens, e no final do ano passado, ele fugiu para o Paraguai, e em janeiro desse ano, ele deu entrada num pedido de refúgio. E esse pedido, que é o que a gente descobriu nessa primeira reportagem que a gente publicou sobre esse específica sobre ele ontem, é que tem todo o apoio de uma ala conservadora, cartista, do Congresso Paraguaio, que faz parte do Comitê de Refugiados lá, no Paraguai, e hoje tramita no Paraguai uma solicitação de refúgio para que o Eustáquio esteja no Paraguai. Isso dá a ele uma permissão temporária para ficar um ano lá. O que ele fez ao longo desses meses em que ele está lá no Paraguai? Ele também se envolveu na campanha paraguaia. E, segundo a apuração dos nossos colegas lá no Paraguai, que participam junto da reportagem, o Eudo Surtidor, ele também se envolveu na principal teoria da conspiração da campanha paraguaia, de uma situação em que hackers brasileiros teriam ido influenciar a eleição, contrária ao presidente que ganhou, Santiago Pena, que ganhou com grande diferença, e ele teve um papel ali de protagonista ao divulgar essa teoria conspiratória, que não existe nada com base real para a gente poder efetivamente dizer que existe alguma coisa que sustente isso, não existe sustentação. E o que a gente traz hoje, né? Porque, assim, é toda uma situação também diplomática. Ele se apresenta lá no Paraguai como um perseguido político. É assim que ele tramita né, esse processo de refúgio. No Paraguai, esse processo ainda não acabou. Então, ele não é um refugiado político, ele só tem uma solicitação de refúgio. Em março, o ministro Alexandre de Moraes também determinou um novo pedido de prisão para ele e para um outro blogueiro chamado Bismarck. E, em função dessa solicitação de refúgio, ele não voltou ao Brasil, porque a solicitação de refúgio ela impede extradição, né? O Bismarck não tinha esse documento e aí ele foi trazido para o Brasil. Então, foi preso durante um tempo. Recentemente, ele até deixou a prisão, acho que mediante medidas cautelares também. Mas o Eustáquio está lá, continua lá com essa solicitação de refúgio. E aí eu fui apurar no Ministério da Justiça, né, como é que isso funciona no Brasil. E aí o que o secretário nacional de Justiça, Augusto Botelho, me explicou em tese sobre situações dessas, né, parecidas. Que, assim, a simples solicitação de refúgio não te garante a liberdade, né? O que garante é a não extradição, ou seja, ele não pode ser retirado do Paraguai e trazido ao Brasil enquanto essa solicitação de refúgio estiver tramitando, enquanto ela não tiver uma decisão. Mas, se as autoridades locais, analisando a documentação, entenderem, ele poderia estar preso lá no Paraguai, aguardando a conclusão desse processo. A questão é que não sabemos exatamente por que, né, no Paraguai, isso não foi cumprido. A gente perguntou para
para a promotoria paraguaia. Eles não nos responderam até esse momento. Se eles responderem, a gente traz aqui para a programação isso. Agora, também me chamou a atenção aqui que falando com o Oswaldo Eustáquio, apesar dele estar se declarando refugiado, né, e ele não é só uma solicitação de refúgio, e ele tem transitado, inclusive tem vindo ao Brasil. Diz que foi num jogo de futebol em Curitiba nos últimos tempos, mas agora a vida dele deve ficar mais complicada, porque essa semana o ministro Alexandre de Moraes, inclusive, pediu que ele seja incluído na lista vermelha de difusão da Interpol. Então, agora, se ele sair do Paraguai e for encontrado pelas autoridades, ele pode ser preso.